Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichora da Silveira, este é o canal Resenha Forense. Bem-vindo ao canal, se você é novo por aqui, se inscreva, clica nos botões aí embaixo, curta o vídeo, etc, etc. Se você já acompanha nosso trabalho e gosta do que a gente faz por aqui, veja o link do Apoia-se, você pode ajudar o Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês, é só ver a descrição do vídeo aqui embaixo. Eu vou abrir uma resenha oral, tá? Não vou fazer versão escrita, do Michel Willey, questões de Tomás de Aquino sobre direito e política. E como eu venho fazendo, eu vou dividir em pequenas partes, tá? Vou comentar um capítulo por vídeo. Um livro bonito até, né? Deixa eu ver quem fez a tradução enquanto isso. E aproveitando, eu vou dar uma olhada no sumário para ver quantos capítulos são. São 10 capítulos, tá? Dessa obra do Michel Willey. A tradução aqui foi da Ivone Benedetti. Então fica aí o crédito a Ivone Benedetti. E eu tô. O primeiro comentário que eu faço é como o Vila escreve bem. Nossa, como é gostoso ver alguém que escreve bem. Como é gostoso, é, é, principalmente no direito, ler alguém que escreva sem um tecnismo, um dogmatismo, sabe? Aquela chatice que um dia enjoa da gente, sabe? Essa coisa de ver legislação em sigla. Uma hora cansa, né? Então, como é gostoso voltar a ler gente que escreve poeticamente, sem aquele apego a uma analítica, sabe? É bom pegar gente que escreva bem, como Michel Willey. E com certa acidez, tá? Ele é um tanto irônico aqui em algumas passagens, bate forte em algumas coisas, e ele assume aqui um perfil claramente tomista na análise que ele faz, então, do direito e da política. E aí, o primeiro capítulo que eu começo a resenhar hoje aqui com vocês, comentários rápidos, tá? Aqui é um passatempo. Para os dias que eu estiver mais cansado, acho que eu vou fazer isso, né? Pequenas resenhas de obras, digamos assim, mais fáceis, que eu não tenho que fazer a parte escrita, essa é uma delas. Eu já tô morrendo de sono, mas eu vou me esforçar para todo dia tocar conteúdo aqui para não acumular. O primeiro capítulo da obra já começa com uma pergunta, né? Por que Tomás de Aquino? E essa pergunta, na verdade, decorreu de uma indagação que os seus alunos, né, os alunos do Vili fizeram, porque ele fala assim, olha, todos sabem o que Platão disse em sua República. Lá, Sócrates, querendo a aceitação do paradoxo de que o governo deveria ser confiado aos filósofos, adverte que de início terá de transpor 3 vagas. Não é menor o número de obstáculos ao se comentar Tomás de Aquino. Então ele já reconhece a dificuldade, né? Olha, eu sei, muita gente vai perguntar por quê, né? Aliás, ainda me perguntam, por sinal, né? Eu faço uma pesquisa tomista numa universidade pública, no mestrado, e às vezes eu me deparo com esse tipo de questionamento. Pô, mas Tomás de Aquino, por quê, né? Por que Aristóteles? Por que Tomás de Aquino? E aí o Villey fala, quando anunciei aos meus alunos o tema do curso, eles protestaram. Então, se acontece com o Villey, o que dirá com nós mortais, né? Quando anunciei aos meus alunos o tema do curso, eles protestaram, preferindo. E aí ele dá uma ordem de preferências aqui dos alunos. Primeiro, tratar da doutrina de um jurista ou politólogo especializado. Politólogo especializado. Tomás de Aquino não é nem jurista, nem politólogo, é teólogo. Né? Então, essa é uma indagação muito frequente mesmo. Ah, mas ele é teólogo. Ah, mas o Estado é laico. Essa eu ouço direto, essa é a clássica. Né? Segundo, que a obra seja científica, construída com base em abundantes dados experimentais e rigorosa lógica. Ao contrário, tento a defesa e a ilustração de um antigo método escolástico, hoje abominado. É, eu te entendo, Michel Willey. E terceiro, em qualquer caso, que se trate de autor recente, na moda e por dentro de algum tema atual, como direitos humanos, entre aspas, reticências, até para mostrar certo tom irônico. Então aqui ele já mostra, olha, os meus alunos já bradaram contra essa possibilidade de estudar direito e política com base em Tomás. E aí ele fala, olha, eu vou mostrar as razões pelas quais é possível e é necessário proceder com o estudo tomista, né? E é para isso que serve o primeiro capítulo. E aí ele faz uma pergunta aqui, né? Qual é o objetivo, né?
E é engraçado, ele fala assim, é no começo da segunda parte da Suma que a gente fala prima secunda, né, que é a primeira parte da segunda parte, é prima secunda pars, então, questões 1 a 5. Né? Então a Suma é dividida em partes, cada parte tem questões e cada questão tem artigos, tá? Para quem não se situa. Então ele está citando a primeira parte da segunda parte, questões 1 a 5. E aí ele fala, antes de tratar das ações humanas, o autor, ou seja, Tomás de Aquino, tenha o cuidado de indagar previamente sobre o sentido delas. Isso é muito frequente no estudo aristotélico, né? E não por acaso na própria Suma Teológica. Porque ele fala assim, ou melhor, e aí diz o Willer, né? Estranho propósito, exclamação. Há muito tempo ele desapareceu de nossos programas, né? O sentido da ação humana. Perquiri sobre isso. Nas milhares de circulares recebidas do Ministério de Educação, ou melhor, da Educação da França, creio que não o encontrei. E aí, olha como ele é irônico aqui, né? Deixamos para as criancinhas essas questões fúteis, insolúveis e metafísicas, entre aspas, para novamente dar um tom de ironia, exclamação. Mais adiante ele diz, não se tratará de responder à segunda indagação kantiana. Que devo fazer, segundo minha razão? Perguntaria Kant depois de Tomás, né? Nem de nos fazer sentir como o barão de Charlot que se comportava no salão. A Suma interroga sobre o bem e sua consistência. Santo Tomás de Aquino ignora a ruptura realizada por Kant entre a razão teórica e a chamada razão prática. Para Tomás de Aquino, só existe em cada homem um único intelecto especulativo, por extensão. Ele pode servir à prática. E aí um termo em latim, eu acho que fala mais ou menos assim, intellectus speculativus ou speculatius per extensionem fil practicus. Aqui ele cita a prima pars, questão 79, artigo 11 na Suma. Máxima de Aristóteles, pois, assim como a verdade é coincidência de nosso espírito e de nossos discursos com o real, o mesmo deve ser dito sobre o bem, que é ser, porquanto desejável. Os homens não criam seus valores, e eles discernirão o bem nas coisas. Busca puramente teórica, que ainda não visa nem o brilho nem a novidade. Estejamos prevenidos, exclamação. É o contrário do romance. Aqui, uma premissa metafísica aristotélica muito clara, já identificada no primeiro vídeo aqui da resenha da metafísica de Aristóteles, da potência da alma, né? A potência, uma das potências da alma é a captação do ser, e a captação do ser ou melhor, resulta naquilo tido por verdade em Aristóteles, né? E ao captar o ser como verdadeiro, o ser humano seria capaz de captar o justo também como algo verdadeiro, daí resultando um atributo de bem e de beleza. Procure aí depois o conceito de paideia, tá, em Aristóteles. É muito importante esse ponto na filosofia aristotélica. E aí avança Michel Willey. Questão 1. De ultima fina hominis. Os movimentos das criaturas são explicados por suas causas finais. Olha o linguajar aristotélico aqui, ó, de novo falando em causalidade, em busca de uma causa final, em potência de ato, etc. Em Aristóteles, essa proposição resultava da observação da natureza, entre aspas. A própria natureza persegue fins. Aí eu dou um salto aqui no livro e já grifo uma outra parte. Questão 2, né? São as indagações. Questão 2. Pergunta-se então em que coisas consiste a bem-aventurança. E ele cita a bem-aventurança porque, em tese, ou melhor, há uma tese de Aristóteles que pode ser aceita em oposição aos ataques dos estoicos. Todos os homens aspiram à felicidade. Os cristãos chamam essa felicidade de bem-aventurança. Daí dizer então na questão segunda, o Michel Willey o seguinte, né? Mais uma vez, pergunta-se então em que coisas consiste a bem-aventurança, né? Onde Tomás de Aquino enxerga em ação humana bem-aventurança, né? Porque isso explicaria uma conduta que é justa ou injusta. Os primeiros visíveis, os bens exteriores, que veremos ser matéria da arte jurídica. Tal como definido pela Suma, direito não é liberdade nem dignidade da pessoa humana. Tem por objeto a partilha de bens exteriores. Artigo 1, ele está se referindo à Suma. A bem-aventurança
consistiria em riquezas? É uma pergunta que ele faz. E aí ele já parte direto para a refutação tomista. Está claro que alimentação, roupas e moradias não são desejados por si mesmos, são desejados em vista de outra coisa, que valerá mais, a sobrevivência do corpo, o conforto. Isso explica, por exemplo, uma visão tomista do direito de propriedade. Ele não menoscaba o direito de propriedade, mas ele reconhece que só pode haver direito e, portanto, ordem jurídica instalada em uma sociedade e, portanto, civilização, se houver vida. Porque é do atributo ontológico da vida que decorrem necessidades humanas. Então, se você precisa se alimentar, é justo legitimar um direito natural à propriedade, porque você precisa de uma faculdade ôntica de apropriação do alimento para a satisfação de algo essencial à sua vida. É esse o raciocínio e é isso que explica a lei natural. Artigo 2. A bem-aventurança residirá nas honras e funções públicas, outro objeto da ciência do direito? Pergunta Michel Willey. Na boa reputação, na glória, com a qual sonham alguns acadêmicos, etc, etc, essa parte não importa muito. O homem, por definição, pode agir, aqui um atributo de potência aristotélica, ele pode agir tanto para a infelicidade dos outros, ou para a sua própria, quanto para atingir a felicidade. E daí ele parte, eu já vou saltar aqui as páginas, ele chega num ponto, etc, etc, vocês estão vendo aí na Suma, né? Vou pular alguns degraus dessa subida, porque é uma subida mesmo, né? O estudo da Suma, quem conhece minimamente a estrutura da Suma, ela aparece aqui no vídeo, a Suma Teológica, na edição que eu tenho, sabe que ele é muito analítico, né? Tomás de Aquino. Ele mostra a posição dos opositores, digamos assim, depois ele parte para a sua posição e traz uma solução para a matéria. Ele fala, vou pular alguns degraus dessa subida. A essência da bem-aventurança, questão terceira, quid sit beatituto, é menos ter bens exteriores que ser e ser agir, artigos 1º e 2º. Eu vou ler de novo. A essência da bem-aventurança é menos ter bens exteriores que ser esse menos ou traço agir. Artigos 1º, 2º. Bem-aventurança será a visão da essência divina. Artigo 8, na Suma. O homem não a atinge nesta terra. Tudo isso depois para dizer algo contra o cientificismo. A gente vai chegar na parte final, então, do capítulo 1º. Porque aí ele abre um ponto para fazer uma pequena biografia de Tomás de Aquino. Para falar a verdade, eu li en passant isso aqui, é claro que eu vou relatar, porque na verdade, na minha visão, o que substitui bem, eu vou até procurar aqui na estante, onde que tá? Será que não tá aqui? Cadê o meu? Eu tenho um livro do Chesterton que faz justamente uma biografia do Tomás de Aquino. Oh, meu Deus, não tá aqui não. Vou ter que procurar depois. Eu odeio perder livro assim. Aqui tá a ortodoxia. Mas onde está Santo Tomás de Aquino? Enfim, tem um livro do Chesterton que faz uma biografia do Tomás de Aquino. Não vou mostrar aqui, mas procurem, tá? Eu acho que é melhor do que simplesmente pegar aqui no Michel Willey, que são 4 páginas, mas ele fala assim, olha, para resumir a vida do Tomás, tá? Em seu processo de canonização, faltavam milagres, é engraçado isso eu não sabia. O Papa João XXII resolveu o problema argumentando que os milhares de artigos da Suma eram milagres. Tomás nasceu em 1225, com 14 anos ele prossegue os estudos em Nápoles, ele era napolitano, italiano, né? Com 19 anos decide ser dominicano. E aí Michel Willey fala, comentário, é plausível que a família fosse contrária à sua vocação, né? Os dominicanos pretendiam ser pobres, não buscavam honrarias. Dominicanos entregaram-se ao estudo. Depois o noviço Tomás foi enviado à Universidade de Paris, né, que era o coração da teologia na época. Paris de São Luís e de Notre-Dame, centro intelectual da cristandade, 1245. Teve por mestre Alberto Magno,
ardente defensor dos estudos e comentador de Aristóteles. Aliás, para estudar Tomás é bom entender um pouquinho de Magno. Tomás de Aquino segue-o à colônia em 1248. 4 anos depois é chamado de volta à Universidade de Paris. Lê e comenta as Sagradas Escrituras, os Pais da Igreja e o Manual da Teologia, constituído pelas sentenças do bispo Pedro Lombardo, de inspiração agostiniana, e cada vez mais as obras de Aristóteles. Aliás, ele debateu muito também, né, com os textos de Santo Agostinho. Depois de ter freado durante muito tempo a invasão da educação dos clérigos pela doutrina pagã trazida pelos muçulmanos, o papado logo percebeu que a igreja não ganhava nada, mas perdia muito, desprezando a filosofia profana. O século XIII teve grandes papas, mais cultos que nossos ministros da educação. Na época da vida de Tomás de Aquino, alguns deles, né, Alexandre IV, Urbano IV, Clemente IV, etc. A história mal conservou seus nomes, mas a eles se devem a compreensão do que estava em jogo na empreitada e a decisão de sustentá-la. Assim foi encomendada a Tomás de Aquino sua primeira suma, que foi a suma contra os gentios, né? Suma contra gentiles. Tem aqui também. Deixa eu pegar. Aqui, ó. Suma contra os gentios, que foi a primeira do Tomás. Veio antes da Suma Teológica, que opõe a heresia e a descrença às razões dos filósofos. E ele é chamado à Itália, junto à Cúria Pontifícia, em 1260. Então, ensina e trabalha em Anagni, acho que fala em Anagni, não me lembro agora a pronúncia aqui italiana, Orvieto, Viterbo e mesmo em Roma. Talvez tenha ditado a primeira parte da Suma Teológica no Plácido Convento de Santa Sabita, em Roma. Depois, Carlos de Anjou, ele teve alguns conflitos ali na igreja. Carlos de Anjou, irmão de São Luís, tomou o poder em Nápoles, mais uma vez, né, sustentado pelo papado. Tem a ambição de restaurar em sua capital um centro cultural brilhante, como no tempo de Frederico II, e exige a colaboração de Tomás de Aquino, que será de novo enviado à cidade. Isso ocorre em 1270. Morre 4 anos mais tarde a caminho de um concílio em Lyon. Deixava uma obra colossal, comentários da Santa Escritura, das sentenças de Pedro Lombardo, de Boécio. Boécio é muito importante no estudo da dignidade humana, né? A Suma Teológica mostra um trecho da definição de pessoa por Boécio em Tomás de Aquino, né? Ele adianta ali substância racional perfeita, né? Est perfectum em não sei o que, natura, tem que lembrar agora. Dionísio, Aristóteles, etc, etc. Por fim, a Suma Teológica, para uso de iniciantes. E aí diz Michel Velli, a qual recorremos mais, já que somos iniciantes. Em comparação com ela, aquilo que seria a Suma, né, de Comte e Hegel, se esforçarão por reconstruir no século XIX. Eivadas de antropoformismo serão deploráveis. Mais ainda os alentados volumes editados com esse rótulo pelo cientificismo contemporâneo. Aqui Michel Velli mostra toda a sua carga justnaturalista, não é mesmo? E aí vem uma cena que eu acho curiosa, que ele menciona aqui. Dizem que Tomás teve uma visão, e aí ele olhou para a Suma e parou de escrever, né? A última parte da Suma é organizada por um colega dele. A visão que Tomás teve, que ele mesmo disse ser um milagre, teria sido uma coisa tão maravilhosa que ele acabou olhando para a Suma e pensando, isso aqui não é nada perto da magnitude do que eu vi, então eu vou parar de trabalhar nisso aqui. Para ele, a Suma seria palha, por incrível que pareça. E ele fala aqui, pois aí vem o último episódio notável que encerrará esta biografia. Com 45 anos, ao sair de uma hora de preces, bem no meio da terceira e última parte, ainda que seu vigor intelectual permanecesse íntegro, Tomás de Aquino anuncia aos próximos a decisão de deixar a Suma inacabada, porque toda a sua teologia lhe parece palha. Tal foi o veredicto pessoal de Tomás de Aquino sobre a sua obra. Pois é, né? Se ele achou que a Suma dele parecia palha, imaginem como eu me sinto lendo as minhas coisas, né? Que bosta. E aí o Michel Velli avança, ele sai um pouquinho desse aspecto biográfico do Tomás de Aquino. Esse capítulo primeiro é bem mais retórico, né? Muito mais étios do que pátios, ou o contrário, não me lembro agora. Mas aí ele faz uma crítica, mais uma que é ao cientificismo, né?
já meio que batendo naqueles alunos dele. Além de não ter competência para falar de santidade, acabo de me afundar nela. E aí ele pergunta: o que é que nós temos que ver com mística na era do computador? Né? Por que estudar teologia hoje, na era do computador? Deus foi expulso da literatura. Gagarin, melhor dizendo, não encontrou quando viajou perto da Lua, nem Jacques Monod em suas retortas. Os que pontificam na televisão se enrubesceriam de pronunciar seu nome sem um sorriso liberal e condescendente. Acabou-se o tomismo. Tem razão. Teria sido melhor propor um livro sobre Kelsen. O que a gente faz nas faculdades, né? Quem que a gente começa a ler? Nada contra, pelo amor de Deus, Kelsen, eu adoro Kelsen. Acho ele talvez o Pelé do direito, né? Eu vi um sujeito esses dias na internet falando isso e eu achei interessante a analogia dele, né? O Pelé do direito. Mas aqui eu vi ele tá buscando um aspecto interessante, né? Então vamos direto para o positivismo, né? Tudo foi fundado no século XIX. Esquece o resto, né? Esquece o resto. Todas as respostas estão no direito positivo. Né? Essa é a crítica aqui. Pois bem, como o leitor deve ter entendido, essas foram precisamente as razões de nossa escolha. Porque consideramos inepto esse discurso cientificista, imbecil o tecnicismo, absurda a máxima de que agora o homem deveria transformar o mundo antes de tê-lo entendido. Débil esse ativismo cego. E a morte de Deus, provavelmente uma cutucada no niilismo de Nietzsche, significa uma vida vazia de sentido. Claramente uma cutucada em Nietzsche. É engraçado, né? Ontem eu conversava com um colega sobre teoria do Estado. E ele estava procurando livros. E ele, cara, eu não aguento mais ver livro de manual técnico. É uma tecnocracia. Vocês estudam o Estado de um ponto de vista puramente orgânico, administrativo. E é isso que a gente faz, é só ver os nossos estudos em direito administrativo. A gente é muito bom no aspecto positivista da coisa, mas isso não explica os grandes problemas que a humanidade enfrentou em termos de teoria do Estado. É o que diz Eric Voegelin em seu Hitler e os Alemães. Né? Ele fala, olha, não adianta estudar Said Malouf, Dalma de Abreu Dallari e outros manuais aí, sei lá, tô tentando lembrar mais um, Paulo Bonavides, que a gente lê também na graduação, né? Não é isso que vai explicar a ascensão de um Estado nazista. Né? Eu não estou falando que o Eric Voegelin citou esses autores, eu estou fazendo aqui uma anedota, né? Mas ele fala algo mais ou menos assim, olha, esses manuais que vocês leem, pelo amor de Deus, não vai explicar a ascensão de Hitler ao poder. E aí, é um livro muito interessante, um dia eu vou resenhar ele. É um livro do Eric Voegelin que ele explora as palestras, ou melhor, que ele explora edições de uma revista alemã importantíssima, Der Spiegel, em algumas palestras que foram condensadas então no livro. E é impressionante assim a habilidade do Voegelin de mostrar essa ascensão hitleriana entre os alemães. Ele mostra, olha, era um povo doente, tá? Vocês não vão explicar a doença desse povo e a origem disso com teoria geral do Estado, nos termos positivistas então propostos por aí. Por outro lado, segue Michel Villey, insatisfatória a balbúrdia das doutrinas que se destroem mutuamente. Só sabe desconstruir, um após outro, todos os sistemas herdados da época moderna. Racionalismo, historicismo, positivismo, progressismo. Mário Ferreira dos Santos fala isso na sua Filosofia da Crise e também na Invasão Vertical dos Bárbaros. E é de fato o que acontece, né? A gente ouve falar, às vezes, o pessoal que gosta de aprofundar mais, né? Ainda bem que ainda existe esse pessoal. Mas antes de notarem isso, eles notam, olha, realmente, o mundo é uma gangorra, né? É um pêndulo. Um dia a gente é mais justnaturalista, outro dia a gente é mais positivista, coisa e tal. Eles buscam essa do pêndulo, quando na verdade o pêndulo só surgiu com o modernismo. É interessante isso aqui, né? E é sempre esse eterno vai e vem, né? Porque de algum modo essas doutrinas modernas, elas acertam, elas não estão de todo erradas, mas elas buscam sempre, negando a metafísica, procurar um sentido de verdade. E em um momento elas estarão certas, mas no outro momento elas entrarão em contradição, não é? E aí fica essa gangorra de correntes. Veja-se, por exemplo, na historiografia, o eterno vai e vem de correntes, né? Começa, por exemplo, com o positivismo do Leopold von Ranke, aí vem análise franceses, né? Os análises franceses com a revista Análise, né? Eu acho que eu não me lembro quem fundou, se foi o
o Le Goff e outros historiadores franceses, mas fica esse vai e vem. Aí tem o materialismo marxista e assim vai, né? Ah, qual é a melhor fonte? Eles ficam discutindo isso. Um eterno loop disso, não é? Por isso essa crítica ao cientificismo, que procura resolver tudo com uma catedral antropomor, antropor, de antropo, olha, a palavra me fugiu, antropomórfica, né, como diz o Michel Willey, mas fica nesse eterno, a gente fica correndo atrás, como um cachorro que corre atrás do próprio rabo eternamente, né, como colocou em tom irônico e ácido também o Mário Ferreira dos Santos. Enfim, para terminar o capítulo, eu queria ser curto, ó, 25 minutos. Ai, ai. Determinar o objeto do direito e da política, seus fins e meios específicos, não é trabalho de juristas. A experiência mostra que eles os recebem de uma ciência superior, outrora chamada arquitetônica. Assim como o arquiteto distribui entre diferentes ofícios seus respectivos lugares e papéis, a filosofia atribui um campo a cada ciência, com a condição de que ela contenha uma visão global do mundo em que estejam organizadas as ações humanas, bem como as artes das ciências que lhes correspondem. Precisamos centrar este curso de filosofia do direito num texto. Escolhi a Suma Teológica. Vai ser um marco teórico, por assim dizer, do Michel Willey. O próximo capítulo será intitulado Propedêutica. Eu volto aqui nessa resenha específica quando eu tiver um dia um pouco mais corrido. Provavelmente já amanhã ou na sexta-feira eu volte então ao Michel Willey, mas eu preciso tocar as escritas, então eu vou ficar alternando, tá? Agora eu tô com Lodge da Cruz, tô com Maria Helena Diniz, Aristóteles e Michel Willey também. Meus amigos, um abraço forte, até mais, boa noite. Eu vou dormir que eu tô morto. Tchau!